O passado, ele não foi, ele é. O presente, ele não é, ele foi. O futuro já foi presente e também já foi passado. Agora ele é a transformação. Junto com o Filho do Homem, junto com os filhos do reino, rumo ao governo milenar. O santo, a santificação e suas implicações. Segunda parte. O santo, aquele que tinha santidade em seu ser, ele a perdeu. Agora, ele precisa desesperadamente correr contra o tempo, porque ele sabe que o tempo dele está acabando. Ele precisa levantar a sua glória caída. Por isso ele cria mecanismos para prejudicar a boa semente, porque a boa semente constitui uma grande ameaça para o seu reino da escuridão. Nesse sentido, ele levanta satanistas. Nesse sentido, ele levanta satanistas para serem infiltrados nas igrejas, a fim de que no meio, ele conduza no meio um espetáculo de ilusões, um jogo de ilusões, levantando neste meio uma glória terrena, profetadas, noite de milagres. São milagres com o objetivo principal de destruir a boa semente. Porém, a semente que encontra-se nessas igrejas apostatadas, a boa semente que fora jogada em solo santo, cujas raízes estão profundamente estabelecidas em solo santo, estes caem fora, saem de cena desses espetáculos. Eles representam os filhos do reino. Eles representam a boa semente. Eles também são chamados de os desengrejados. Eles, por serem a boa semente do evangelho, eles não conseguem ficar firmes. Eles não conseguem entender o espetáculo que esses infiltrados nessas igrejas promovem. Porém, a semente desse meio, dessas igrejas que foram cultivadas, germinadas à beira do caminho, caem facilmente nas influências do maligno, com as fábulas, com noite de milagres, com noite de profetada, consegue cair na influência do maligno e de seus operadores de engano, operando nessas igrejas o jogo mentiroso de Satanás, levando um jogo de ilusões. Por outro lado, nós, os filhos do reino, observam os sinais. A boa semente sabe e o verdadeiro milagre que irá acontecer é o arrebatamento da igreja. Por isso, os filhos do reino olham para cima, levanta a cabeça e sabe que a redenção deles
se aproxima. Em Mateus capítulo 7 e versículo 22, testifica essa situação. E diz assim: muitos naquele dia hão de dizer: Senhor, Senhor, porventura nós profetizamos em teu nome, e em teu nome expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres. Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, que praticais a iniquidade e que ajudou o maligno no mecanismo de ilusões, no circo de ilusões. Por isso que ele não deu a data do arrebatamento. Ele quer que a noiva dele esteja preparada para recebê-lo. Isso implica em santificação e santidade. Por isso que ele não deu a data. Porque ele quer encontrar a noiva dele já preparada para ele, já transformada no corpo, no espírito e na alma. Por isso que ele não deu a data, porque Satanás estava em ambiente santo e de lá caiu. Ele estava nas regiões celestiais e de lá caiu. Nós estamos na situação contrária ao contrário dele. Nós estamos em um mundo pecaminoso e cada vez mais pecaminoso. Mas mesmo assim, estando diante de um mundo pecaminoso, um ambiente pecaminoso, nós vamos fazer o contrário que Satanás. Nós vamos permanecer em santidade, em controle interno. É por isso que ele não deu a data do arrebatamento. Porque ele quer, quando ele chegar a hora dele vir nos buscar, esse controle interno, esse freio, domínio interno, tem que estar estabelecido de forma firme. Por isso que ele não deu a data do arrebatamento, porque ele quer encontrar a sua noiva preparada, firmada com esse domínio resplandecente. Satanás caiu no mundo santo, no ambiente santo. Nós vamos permanecer em santificação, na santidade, estando no mundo pecaminoso. O nosso processo vai ser o contrário. A fim de destruir a boa semente, Satanás infiltrou muitos satanistas dentro das igrejas, de algumas igrejas, apostatando muito delas. Levantou profetas para distorcer o evangelho. Tem ele levantado profetas dele para distorcer a palavra do Senhor. E até mesmo criar falsos líderes para promover o descrédito do arrebatamento da igreja. Tudo isso para destruir, para destruir a boa semente. Tudo isso para frustrar a palavra do reino e da salvação. A santificação precisa da satisfação. Jeremias 15:16. Achadas as tuas palavras, logo as comi, e as tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor, Deus dos exércitos. Aqui está, é preciso ter a satisfação, o gozo, a alegria consolidada no homem interior, para que o Espírito de Deus se mescle, se estabeleça em estado santo, mesclando com o Espírito do homem. É preciso sim ter a satisfação plena no Espírito Santo, no homem interior, e consolidar esta relação desse Espírito. Tendo satisfação, a santidade estará fortalecida. Satanás, ele tem pressa. Ele sabe que uma das maneiras, dentre tantas as maneiras que ele pode derrubar a igreja, é a divisão dela e promovendo a luxúria no meio dela. A luxúria, o materialismo, a ganância irá destruir o homem interior santo. É por isso que Satanás, sabendo que o seu tempo está muito pouco tempo para ele, resta pouco tempo para ele, então ele precisa colocar no meio operadores do engano, satanistas, no meio das igrejas. Ele coloca, põe, vai lá, promove o meu reino dentro dessas igrejas. E assim vão surgindo as igrejas apostatadas. Porém, lá dentro existem duas sementes. Por outro lado, a semente que está sendo germinada em solo fraco, em raízes fraquíssimas, vem o maligno e puxa a raiz com muita facilidade. Isso é testificado nesta palavra aqui.
A todos que ouvem a palavra do reino e não compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. Estes são frágeis, semente germinada à beira do caminho, raízes frágeis. O inimigo fácil vai influenciar este homem, e vai arrebatar o que foi semeado no seu coração, desenvolvendo a ganância, a luxúria. Igreja apostatada dá espaço para isso aqui. O materialismo exagerado. Vem o maligno e puxa, porque são raízes fracas. Esta semeadora não está forte e foi semeada à beira do caminho. Fácil para o inimigo arrebatar. Fácil do inimigo influenciar e destruir essa boa semente. Já surgiram muitos ditadores, Lenin, Hitler e muitos outros ditadores. Muitos ditadores surgiram em toda a história. Surgiram e continuam a surgir. Dentre tantos ditadores que surgiram no passado, existe um, o qual Deus reservou um sonho especial para ele. Este sonho foi tão impactante para este ditador que ele precisou chamar na época muitos sábios da época para decifrar, para interpretar esse sonho, essa estátua que seu sonho havia lhe mostrado. Porém, nenhum sábio da época fora capaz de interpretar tal sonho, até que chamaram Daniel e seus companheiros para interpretar o sonho que o Senhor dos Senhores, o Altíssimo, tinha dado para Nabucodonosor. Foi então que Daniel, filho do Deus vivo, mostrou o que dizia o sonho. E este sonho dizia exatamente isto aqui. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro, em parte de barro. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras no estio. E o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha, que encheu toda a terra.